vindo conosco aqui na Igreja Adventista de Bom Sucesso. Eu sou José Flores, sou o ancião desta igreja. Convido você nesse instante, após esse hino, para curvar a sua fronte e vamos orar. Sente-se com Deus, meu Deus o Pai, agradecemos, Senhor, por estamos em tua casa. Somos gratos, Senhor, pela chuva que cai lá fora, porque são os bênçãos vindos dos altos céus. Deus nos abençoe aqui, Senhor, nesse instante. Nós estamos em tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, então, nós temos a irmã, o seu nome é Priscila. Ela vem para trazer a mensagem para nós, para que você possa assistir também e aproveitar o estudo desta noite. Então, Priscila, por favor, sinta-se bem. O nosso pessoal do estudo estaria assistindo, nós também vamos assistir aqui. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em 1 Reis. 1 Reis 19. Nos últimos meses para cá, estamos passando por turbulências, estamos vivendo numa época de medo, de angústia, e muitas vezes, eu particularmente, eu nunca havia parado para pensar que muitos de nós sem a igreja ficaríamos órfãos. E eu confesso para vocês que quando a igreja fechou, eu entrei numa depressão espiritual, digamos assim. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi, principalmente nesses últimos 4 meses. 1 Reis 19. Antes eu gostaria de fazer uma pequena oração. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, eu suplico, Pai, eu imploro a tua santa presença aqui. Derrama sobre nós, Senhor, o Espírito Santo, para que possamos compreender e viver aquilo pelo qual nós estamos aprendendo da tua palavra neste momento. Que não seja palavras minhas e sim tuas, Senhor, saindo da minha boca. Em nome de Jesus, amém. Amém. Acompanhe comigo. 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-se os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui. Elias temeu. Elias clamou a morte. E trazendo para o contexto atual aqui do nosso planeta aqui, normalmente quando nós desejamos a morte é porque estamos passando por uma grande dificuldade. Também ligar já também a uma depressão. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês essa noite. Eu vou intercalar a história de Elias a um testemunho. Mas vamos voltar agora à Bíblia. Vamos seguir no versículo 5. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Irmãos, quando começou essa história do Covid, eu confesso a vocês que eu não levei muito a sério. Mas, não só por não levar a sério, mas firme de que Deus nos avisou que certas coisas iriam acontecer, então nós deveríamos estar preparados. E em meados de julho, meu pai pegou Covid. E meu pai era uma pessoa depressiva. E eu e a minha irmã de filha, e nós tememos, não gostaríamos de deixar meu pai sozinho, meu pai morava sozinho. E nós combinamos, ou ele vinha para Gravataí, ou nós iríamos até a casa dele na praia. Como ele não quis vir, nós fomos. Irmãos, quando eu cheguei lá, meu pai já estava num estado meio assustador. E meu pai era um homem muito grande, muito forte. Ele devia ter mais de 1,90 m, e mais ou menos, botando para baixo, uns 120 quilos. Então eu nunca imaginei que uma doença dessas derrubaria ele. Fiquei com ele durante 4 dias.
e ele baixou ao hospital. Irmãos, infelizmente eu perdi o meu pai. E eu passei durante 15 dias, como eu tive contato direto com ele, em nenhum momento eu me preocupei em me cuidar, eu queria cuidar do meu pai. Então eu não usei máscara, não me preocupei com álcool gel. Eu acredito e eu sei que Deus tem um propósito para cada um. Então se fosse a minha hora, ok, eu estava muito tranquila referente a isso. Mas chegando a minha vida aqui em Gravataí, eu confesso a vocês que eu caí numa depressão muito grande. Muito grande. Foi muito difícil, porque quando nós temos as pessoas na nossa volta, a gente não dá aquela atenção, aquele valor devido. E quando eu perdi meu pai, a minha ficha caiu. Porque no momento que eu fui deixar ele no hospital, na ambulância, a minha preocupação, meu pai era uma pessoa muito grossa, assim. Ele não costumava dizer assim, eu te amo, ou nos abraçar. Então a nossa comunicação foi um pouco fria. Então naquele momento eu sabia que a preocupação dele estava nas coisas dele, na casinha dele, no carro dele. Eu disse assim pra ele, pai, não te preocupa, eu não vou dirigir, não vou pegar teu carro, porque eu não tenho carteira. Então eu disse, pai, não te preocupa. E essas foram as minhas últimas palavras pro meu pai. Então quando eu voltei pra Gravataí eu me culpei muito. Gente, eu não disse pra ele que eu amava ele, eu não expressei pra ele coisas que eu poderia ter expressado. E irmãos, é muito engraçado, porque quando meu pai baixou no hospital, eu tive uma briga com Deus. Eu gritava, irmãos, na casa do meu pai. Eu estava sozinho, não tinha vizinhos. A praia estava um pouco isolada, mas eu gritava, meu Deus, cura o meu pai. Eu vou falar de ti para ele. Mas, irmãos, eu tenho anos de igreja e eu não conseguia falar de Deus para meu pai. Eu tive essa dificuldade. Mas eu falei para Deus, tira o meu pai do hospital, que ele vai ser restaurado por ti, eu sei que ele vai, e eu vou falar de ti para ele vai se converter a ti, porque meu pai, infelizmente, ele não era convertido. Então eu me culpei muito durante alguns meses sobre isso. E foi algo tão pesado, irmãos, que faz 4 meses que meu pai morreu, durante uns 2 meses e meio, eu dormia de 3 horas, mais ou menos, por noite. E, infelizmente, eu estava levando a minha família à mesma ruína que a minha, porque meus filhos estavam numa rotina de ficar mais deitado do que brincando, não estavam mais sendo ativos, eu também não estava sendo ativo em casa, e a nossa saúde começou a ficar debilitada. E lendo essa história de Elias, irmãos, quando Deus manda ele se levantar e comer, eu confesso a vocês que num dos dias que eu estava em casa, lavando a louça, a minha janela dá em direção, na pia, a janela dá em direção à rua, e eu costumo ver o sol, às vezes, assim, dependendo do horário. E eu estava chorando lavando a louça, porque, meu Deus, eu não disse pro meu pai que eu amava ele partiu sem saber que eu amava ele, e aquilo estava me torturando. E eu ouvi a voz de Deus dizer assim pra mim, mas eu amei. Tu não amou, mas eu amei. E Deus confortou meu coração, porque eu não queria me doer, pensar na hipótese de que meu pai partiu sem ser amado. E Deus confortou meu coração dizendo, não se preocupa, eu amei. Vocês não sabem amar da forma que eu sei. E aquilo, irmãos, confortou meu coração. Então quando eu leio aqui, que ele se preocupou com Elias e disse, levanta e come, foi algo que tocou grandemente o meu coração. Seguimos no versículo 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. A depressão é assim, irmãos. Muitas vezes nós fazemos o que é necessário. Vamos ao banheiro, comemos, voltamos para a cama. E a minha rotina era assim. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor. Tocou ele e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Irmãos, Deus falou comigo pela uma primeira vez e eu ainda estava debilitada. Mas Deus não desistiu de mim. Ele veio pela segunda vez, no momento em que eu estava me culpando. Meu Deus, eu não falei de ti para o meu pai. Mas Deus me recapitulou para o último dia que eu tive com meu pai. Meu pai morava a 5 minutos do posto de saúde. E, irmãos, meu pai não conseguia dar um passo. Ele não conseguia. A gente passou 4 dias juntos e nesses 4 dias ele não conversou comigo. Falava muito pouco. Então quando ele falou assim, ele me avisou, vamos no posto, eu vou dirigindo, porque ele não está conseguindo. Mas não, meu pai pegou a chave do carro e ele quis ir dirigindo. E eu na minha mente, na minha cegueira ali, eu fiquei muito brava, eu pensei, nossa, ele vai matar a gente, é coisa de homem, né? Querer mostrar ali que é macho e dirigir. Mas meu pai não foi direto pro posto, ele foi para outro caminho. E tudo isso Deus recapitulando na minha mente. Primeiro, nós fomos direto ao banco. Meu pai pegou as contas e queria pagar as contas antes de baixar ao hospital.
Voltando, ele parou numa rua, numa sinaleira, que dava para ver o mar. Irmãos, meu pai estava realmente muito ruim. Mas eu não tinha noção da situação dele. E ele pegou, dobrou o carro e quis me mostrar o mar. E eu estava agoniada, logo que ele chegasse no hospital para a gente ver a situação dele. E ele parou o carro e o mar, contou assim. E aquela hora eu olhei o mar, porque meu pai sempre foi uma pessoa que gostava muito de agradar as pessoas. Não importa se ele tinha dinheiro, se ele tinha... Ele queria... Meu pai era uma pessoa que gostava muito de agradar as pessoas. E Deus me mostrou isso, que o pai... Ele era um homem que honrava os compromissos. Porque meu pai poderia ter ido no hospital no domingo, na segunda, na terça e na quarta, e meu pai não quis. Meu pai estava esperando receber, pagar as contas para a gente poder ir no hospital. E Deus me mostrou que meu pai era um homem, ele honrava os compromissos dele. Meu pai te amava. E ele quis te agradar num momento que ele estava muito mal, ele quis te agradar. Ele quis te mostrar algo que tu gostava, que era o mar. Irmãos, e Deus é assim conosco. Deus nos ama. Deus está ali, manda anjos para nos confortar. E Deus me mostrou, tu não falou de mim, mas, porque a minha angústia, irmãos, no meu coração era, meu pai não vai para o céu. Mas Deus me disse assim, eu conheci o coração do teu pai. Tu não conheceu o coração do teu pai. Quem é tu para dizer que teu pai não vai para o céu? Muitas vezes a gente olha as situações que nós não gostamos dentro da nossa igreja e nós apontamos os dedos. Nós temos 10 dedos, mas se nós tivesse mais, nós iríamos apontar muito mais. E Deus me mostrou que tu não conhece o coração do teu pai. Irmãos, eu não conhecia o coração do meu pai. Mas aquela angústia que eu estava sentindo, Deus tirou novamente de mim. Quem era eu para dizer isso? Mas eu continuei debilitada, irmãos. Mas vamos voltar à palavra de Deus. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Irmãos, 2 vezes, Deus conversou intimamente, com carinho, comigo. E eu continuava naquela nuvem escura, vendo a minha dor. Porque eu estava... Dói muito, irmãos, perder alguém. Quem já perdeu alguém sabe como dói perder alguém que a gente ama. Como dói. E também acarretado ao Covid, a gente não poder, às vezes, fazer um enterro digno, que a gente pensa, não, a pessoa merece algo mais digno. Isso é tudo às pressas. Não poder dar um abraço. Mas Deus é tão misericordioso. Deus, durante 2 vezes, falou docemente ao meu coração. Mas eu não estava ouvindo. Então Deus usou meu esposo. E numa sexta-feira de pôr do sol nós iríamos receber visitas. Eu estava sentada no sofá. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não tinha dificuldade até de sair, porque a máscara cobriu o rosto. Então eu não era obrigada a sorrir para as pessoas. E quando tu não está bem, tu não te sente bem em sorrir. E eu não estava mais sorrindo. E naquela sexta-feira seria uma sexta-feira com visitas, então o dia teria que ser alegre. E eu me cobrava muito. Eu não posso mostrar para as pessoas que eu estou triste, eu não posso. Mas aquele dia eu não estava bem. E naquele dia o Maurício, meu esposo, ele me falou muitas coisas. Priscila, não é a vontade de Deus te ver assim, olha as coisas como estão acontecendo, olha como tu tá. E ele me falou muitas outras coisas, irmãos, que doeu no meu íntimo, doeu demais, me ofendeu. Naquele momento, irmãos, a minha casa no Sobradinho, eu subi as escadas, eu me tranquei no banheiro e eu comecei a chorar desesperadamente, porque as palavras dele eram palavras verdadeiras. Eu sabia onde eu estava me enfiando, e eu sei que quando nós estamos em depressão, muitas vezes nós não enxergamos. Mas eu estava enxergando onde eu estava me enfiando e enfiando a minha família. Estavam sendo meses muito difíceis. E naquele momento que eu estava no banheiro sozinha, eu tenho 2 filhos pequenos, então normalmente quando eu quero chorar, quando eu quero orar sem ser interrompido, eu vou no banheiro. E naquele dia, um choro desesperado, eu comecei a me agredir no banheiro. Eu puxava meu cabelo, eu dava soco na minha cabeça, porque era uma forma de botar tudo aquilo que estava aqui, e eu não tinha palavras para... irmãos, eu cheguei num ponto que eu não conseguia orar. Eu só sabia dizer para Deus, meu Deus, que saudade que eu tô do meu pai. E a minha oração era só essa. Mas às vezes é muito bom. Porque naquele momento que eu estava com raiva, que eu me agredia no banheiro, eu senti a presença de Deus ali comigo.
E eu desci as escadas, eu limpei meu rosto, eu desci as escadas. Nós fizemos um culto maravilhoso de pôr do sol. E no sábado, foi o primeiro sábado que eu ia para a igreja após o que aconteceu com meu pai. Então eu fiquei alguns bons meses sem ir na igreja. E neste sábado, durante o culto, eu disse para meu esposo: vamos para a natureza. Vamos achar algum lugar que a gente possa estar em meio à natureza. Porque na cidade a gente vê tantos prédios, a gente não consegue muitas vezes sentir a presença de Deus. E nós fomos para um sítio de uns irmãos. E, irmãos, eu só posso dizer para vocês que estar em meio à natureza é algo maravilhoso. A presença de Deus é nítida. O ar que respiramos é outro. E naquele dia, naquele sábado, Deus me restaurou completamente. Depois daquele dia, irmãos, eu choro falando do meu pai. Eu choro porque eu sinto saudade. Saudade a gente só entende quando a gente não tem mais a pessoa perto da gente, algo pelo qual nós gostamos. Mas, irmãos, eu nunca mais chorei da forma que eu chorava. Eu nunca mais agi da forma que eu agia. Porque Deus restaurou o meu coração. Deus restaurou a minha mente. E eu preciso abrir um parêntese aqui. Nós temos... a nossa igreja, ela prega os 8 remédios naturais. E há 2 anos e meio eu conheci amplamente isso. Alimentação, ar puro, água, o sono. E durante esses meses que eu estava indo em luta, nessa depressão, eu dormia 3 horas, 4 horas por noite. E eu comecei a fazer chás. Vou começar a fazer chás. Então eu fazia uma mistura de chás naturais que pudessem me ajudar a dormir. Eu comecei a correr, eu tomava bastante água, eu me alimentava da forma correta, mas eu ainda não dormia. E eu comecei a indagar a Deus: Deus, o Senhor tirou de mim essa dor, mas eu ainda não consigo dormir. Eu ainda tenho muita dificuldade de dormir. E eu não dormindo, eu me sentia fraca, eu ficava, querendo ou não, eu ficava de mau humor, entre outras coisas que o corpo acaba botando pra fora. E Deus me disse: mas falta uma coisa, falta comunhão comigo, falta um relacionamento íntimo comigo. E eu preciso dizer pra vocês, a gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance, mas sem a presença de Deus, sem nós colocarmos os nossos problemas verdadeiramente na mão de Deus, sem nós suplicarmos a Ele, de nada adianta. E Deus responde, irmãos. Deus responde, porque eu não tinha, eu não costumava colocar o que eu sentia para fora, mas Deus sabia o meu coração, então Ele vinha até mim. Ele vinha até mim. No momento que eu não conseguia orar, que eu só clamava por saudade do meu pai, Ele via o meu coração, Ele via as palavras que o meu coração não conseguia botar para fora. E assim como Elias, irmãos, que fez grandes obras para Deus, Elias teve medo, Elias entrou numa depressão. E Deus perguntou: onde você está, Elias? E eu pergunto para vocês: onde nós estamos? Irmãos, automaticamente eu adquiri o Covid do meu pai. E eu entendi muitas coisas após perder o meu pai. E uma delas, referente até ao Covid, é que a gente não precisa ter medo. Nem todo mundo morre. E se alguém morre, Deus sabe a hora de cada um. Deus sabe dos planos que Ele tinha para aquela pessoa e o porquê daquela pessoa partir. E eu entendi que muitas coisas piores estão por vir. Mas Deus conhecia o meu pai, conhecia o coração do meu pai. E Ele sabia que essas coisas provavelmente o meu pai não iria suportar. E Ele me manteve viva, porque Ele sabia, Ele sabe, e Ele tem planos para mim. Planos que eu ainda desconheço, mas planos que eu estou pronta para dizer: eis-me aqui, Senhor. O que Tu queres que eu faça? E eu estendo, irmãos, esse convite a vocês, a dizerem a Deus: eis-me aqui, Senhor. O que Tu queres que eu faça? Não tenhamos medo do que está por vir, irmãos. Assim como o hino que nós cantamos, eis-nos prontos, estamos verdadeiramente prontos para tudo aquilo que está por vir, irmãos. Porque no hino fala: estamos prontos a morrer. Mas nós estamos. Nós estamos. Nós clamamos pela cura. Nós clamamos por uma vacina. Mas e se nós tivermos que morrer por isso? Na verdade, nós nunca vamos estar prontos literalmente para a morte, porque nós não fomos criados para isso. Mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus conhece os nossos corações. E Deus nos restaura, assim como Ele restaurou Elias. E Elias, o que acabou no final acontecendo com Elias? Deus esteve com ele, Deus levou ele, irmãos. Assim como Ele quer fazer com a gente.
E Ele está próximo, Ele está muito próximo da sua vinda. Eu acredito nisso. E eu sei que esses obstáculos que nós estamos passando hoje são apenas para nos fortalecer. Fortalecer, irmãos. A Priscila de 4 meses atrás não é a mesma Priscila de hoje. Com certeza não. Com certeza não. Perder alguém dói. Dói, irmãos. Mas Deus restaura, Deus cura, Deus levanta as pessoas para cumprir o propósito que Ele deseja para nós. Eu gostaria muito, eu não sei qual problema que vocês têm, eu não sei qual angústias que vocês têm no coração de vocês, mas seja elas qual forem, nada é impossível para Deus. Não há câncer que não possa ser curado, não há Covid que não possa ser curado, não há depressão, irmãos. As pessoas diziam para mim tomar remédio, para me procurar um psicólogo, enfim, irmãos, nós não temos forças às vezes para procurar esses meios, mas graças a Deus eu não precisei de nada disso. Deus mesmo me restaurou. E eu digo para vocês o que é importante. Andar com Deus, os remédios naturais são muito importantes. Eles fazem toda a diferença para os males que nós temos no nosso planeta. Fazem toda a diferença. Versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E eu pulo para vocês para o versículo 18. Também concebei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Irmãos, Deus não quer te ver triste. Deus não quer te ver preocupado com amanhã. Deus quer restaurar o teu coração. Deus quer restaurar a tua vida. Te ergue, te levanta, mas não sozinho. Estende a mão para Deus, que Ele vai te reerguer. E tu não está sozinho. Existem tantos outros passando pelas mesmas dificuldades que tu, até piores. Mas Deus nos mostra que com a sua palavra ao lado dele, nós podemos vencer grandes batalhas. Vamos orar? Pai querido, tu sabes tudo aquilo que temos em nosso coração. Tu sabes toda a mágoa, todo o problema, Senhor, que vem nos afligindo neste mundo. Sabemos que não é o teu propósito fazermos coisas tão ruins aqui. Mas infelizmente estamos num mundo de pecado. E o Senhor é tão bondoso e generoso para conosco, porque o Senhor proveu a tua palavra para nos consolar. O Senhor derrama sobre nós a presença do Espírito Santo para conversar conosco e nos mostrar o teu caminho. O Senhor conversa conosco em dias que muitas vezes estamos com os ouvidos fechados. O Senhor está aqui nos perguntando: o que fazes aqui? Levanta-te. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não desiste. Em nenhum momento o Senhor desiste de nós. Em nenhum momento o Senhor fala: este problema eu não posso resolver, isso é demais. Não. O Senhor estende a mão, o Senhor nos abraça. E nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor entende a nossa pequenez. E o Senhor está aqui nos dando força. Suplicamos, Pai, força,
para sairmos deste abismo pelo qual nos encontramos. Tira-nos o medo e coloca-nos mais confiança, mais fé, de que breve, Senhor, Tu irá descer e nos tirar desse mundo. Obrigada, Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos mostra através dos problemas, porque sim, o Senhor nos mostra bênçãos. Mesmo com grandes obstáculos à nossa frente, o Senhor nos traz bênçãos também, Pai. Muito obrigada por estar conosco e nos amar, mesmo nós não sabemos amar, Pai. Obrigada por nos amar incondicionalmente. Obrigada por ter dado Teu único Filho para morrer por nós na cruz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.